Olá, queridos amigos, queridas amigas, vamos a mais um vídeo sobre as crenças cristãs, fazendo algumas reflexões, algumas considerações, agora num novo contexto, com certeza. Nós estamos fazendo, então, reflexões e considerações sobre as crenças cristãs. Temos enfatizado que não devemos ficar atrelados a esta ou aquela doutrina de uma forma radical, pois isto, de uma certa maneira, embotaria a nossa razão, a nossa liberdade de pensar e o entendimento da nossa inserção no universo da fonte criadora. Nós temos visto em todas as religiões a diversidade de conceitos, de dogmas e orientações, e depende-se de tudo isto os interesses de poder de uma minoria, com interesses financeiros, com a manutenção da ignorância espiritual das pessoas, e superstições também, né? E a manutenção do poder, vigentes ainda na atualidade. O poder é algo que deslumbra as pessoas, né? É só prestarmos atenção e veremos o quadro dantesco no campo das crenças religiosas e de outros conhecimentos, outras atividades. Então, amigas e amigos, nós podemos observar que quando as pessoas estudam as religiões profundamente na história da humanidade, saltam aos olhos a diversidade de conceitos, como falamos, os dogmas e rituais, e os estudiosos, agora por sua vez, eles podem optar por diferentes caminhos no sentido de professar ou não esta ou aquela crença, não é? É lógico que é fundamental o estudo das religiões para nós escolhermos uma delas. Não podemos escolher uma delas aleatoriamente, sem base na razão, no estudo. E um desses caminhos que os estudiosos podem trilhar é a pessoa tornar-se um ateu, olha lá, ou agnóstico, não acreditando praticamente em nada desses conceitos, desses dogmas das religiões. É uma opção. E olha, eu estudo muito a religião. Se eu for ficar embasado no meu racional, eu vou virar ateu. Então, um outro rumo é de professarmos uma das religiões estudadas de forma radical. Ficarmos ali firmes, de forma bem estratégica, radical, extremista. E, finalmente, um outro, que é do meu gosto, é estabelecer-se uma crença particular, pessoal, embasada em conceitos de diferentes doutrinas que satisfaçam o nosso racional, a nossa razão. Esta última opção não é frequente e nem fácil. Exigiria muito estudo, entendimento e sabedoria, pois a pessoa teria que sair de uma zona de conforto. Geralmente, olha, as pessoas preferem professar uma crença em comunidade, em grupos de pessoas, pois é muito mais cômodo, muito mais fácil, menos trabalhosa, entretanto, é menos eficaz também por outro lado, com certeza. Eu destaco que na trajetória da minha vida, eu tive a oportunidade de vivenciar diversas doutrinas e estudos nesse campo do conhecimento. E eu acredito que seria interessante considerar neste vídeo, é o meu objetivo, né, em outros próximos, o que eu estou professando hoje, livre de rótulos e radicalismos religiosos. E gostaria de compartilhar com vocês essa experiência. Eu já estou adentrando nesse caminho, mas agora estou afirmando com mais firmeza nisso que eu tenho como objetivo. E olha, trata-se de algo que eu alcancei com muito trabalho e disciplina, que me torna senhor de mim próprio, deixa-me bem saudável, deixa-me feliz dentro das possibilidades neste mundo de sofrimento e dor, considerando-se a vida como algo divino, oferecido pela presença da fonte e, sem dúvida, o provimento de uma vida muito agradável em evolução intelectual e espiritual. Eu tenho um sentido na vida, com certeza. Eu tenho afirmado que professo a doutrina espírita, não é? Mas também tenho afirmado que não estou nela de forma radical ou pura.
pois tive e tenho a liberdade de escolher aquilo que a minha intuição e percepção me sugere. É uma situação complicada, não é? Não ficar atrelado a alguma doutrina específica, mas nós temos que ter essa capacitação mental, racional para isto. E dessa maneira, eu afirmo que sou um crente, naturalmente, vivendo uma experiência religiosa e tive a oportunidade de experimentar interessantes fenômenos espirituais que nortearam a minha crença atual. Eu já frequentei o catolicismo, as religiões evangélicas, o protestantismo, já fui até no luteranismo e hoje sou espírita. E tive alguns contatos com religiões como a Umbanda, Candomblé e assim por diante. A gente tem que vivenciar, eu tive muitos anos para esse tempo de estudo. Hoje eu estou com mais de 80 anos e é por isso que eu estou passando esta mensagem nesses vídeos atualmente. E olha, pode ser que nada disso tenha uma base da verdade ou de comprovação científica, mas e daí? É da minha vontade e escolha vivenciar essa crença pessoal, pois ela me oferece um norte, um sentido na vida. E isso para mim é fundamental, com certeza. E eu acredito que para qualquer pessoa, está cheio de gente frequentando religiões e não sabe nem do que se trata a própria religião. Olha, a minha intuição diz que provavelmente nós estamos, eu, né, no caso, estou no rumo certo, numa direção à vida futura, por meio das reencarnações, porque eu acredito na reencarnação, repletas de boas emanações, desenvolvimento intelectual, espiritual, moral, desenvolvimento na prática da fraternidade universal que está faltando nessa humanidade. E com certeza, vivenciando o que? A orientação da fonte criadora do Deus de todos nós, transformando-nos em trabalhadores da luz. Mais à frente eu vou explicar o que é esse ser trabalhador da luz. E fazendo de nós parte do povo de Deus. Nós estamos caminhando nesta vida com algum entendimento da nossa inserção no universo da fonte criadora. Então, vamos continuar neste vídeo as nossas considerações, acrescentando novos tópicos ou ferramentas naquele quadro que eu publiquei no último vídeo. Vocês podem acessar, só que agora nós achamos essenciais nessa nossa reflexão, porque é toda uma montagem de um quadro com as ferramentas para que a gente possa trabalhar a nossa evolução intelectual e espiritual. É muito trabalhoso, mas eu acredito que agora o quadro, neste vídeo, vai estar completo ou quase completo, naturalmente, né? Mas vai ser a minha experiência pessoal nesse trabalho evolutivo, espiritual, intelectual. Eu devo acrescentar que numa determinada crença exige da criatura muito estudo, que eu falei, né? E práticas persistentes no dia a dia, considerando-se as bases doutrinadas escolhidas, para que os efeitos possam ser promissores e eficientes. Isto é, para que o indivíduo possa alcançar uma vida no aqui e agora, harmoniosa, saudável e razoavelmente feliz, num planeta de sofrimento e dor, tem que estudar, não tem outro jeito. Nós estamos na escola de Deus. A coisa não cai de graça no nosso colo, não há milagres, não há nada disto. Nós temos que conquistar, a palavra é, temos que conquistar esse trabalho evolutivo. E quando a gente adentra nessa evolução, a gente harmoniza dentro de nós, alcançamos a paz e emanamos a paz em todo o nosso entorno, com certeza. Então vamos ver o quadro agora, que eu considero já mais completo. Então, vocês estão vendo aí a fonte criadora, o mundo espiritual e material que eu já descrevi, né? Vimos a criação dos espíritos simples e ignorantes, a intuição do bem e do mal, a lei de evolução intelectual e moral, o livre-arbítrio, a lei de ação e reação, que eu já expliquei em outro vídeo. Eu estou só colocando aqui de novo esse quadro para vocês relembrarem. Mas ele faz parte do nosso embasamento aqui e das nossas ferramentas de crença e de trabalho evolutivo. E o espírito, para evoluir, tem que ir para a escola. Que escola? O mundo material, a reencarnação
do espírito em corpos físicos. Estão vendo? E esse quadro primeiro do lado esquerdo que nós estamos vendo tem o direcionamento para a vida futura, se nós trabalharmos agora esse quadro do lado direito. Que, olha, nós temos 8 itens aí. E vou citá-los rapidamente agora. Os 3 primeiros diz respeito à nossa evolução intelectual e moral, individual, a prática espiritual na sociedade. Não é só trabalhar a minha evolução espiritual, é eu também trabalhar compartilhando conhecimento e o relacionamento amoroso com o próximo. Entenderam? O item 4 são ferramentas de trabalho evolutivo, que eu vou explicar nos vídeos que virão na sequência. Então temos a meditação, as imperfeições espirituais, que temos que conhecê-las. Temos que falar sobre os apegos, os desejos e os desapegos. O item 5 vai ser a prática do amor incondicional. É tudo dentro de uma racionalidade, treinamento, para que a gente possa incutir todas essas ferramentas dentro de nós. Só aí nós vamos ser senhor de nós próprios. Nós temos agora no item 6, olha lá, o Reiki e o Karuna Reiki, que eu vou explicar que ferramenta é esta, mas é uma ferramenta fundamental na manipulação das energias, a remoção de bloqueios bioenergéticos, a unificação de todos os nossos chakras, a vitalização do nosso corpo de luz. E eu estou citando aí no item E um mantra que nós dizemos assim, Man. É um termo que eu vou explicar do que se trata mais à frente. É um mantra maravilhoso e fundamental para que a gente possa manipular as energias e nos mantermos unificados e relacionados à presença da fonte, com certeza. É um segredo, mas nós temos que fazer jus a essa possibilidade. Não vem de graça e nem nos é concedida pela graça. Com certeza, nós temos que conquistar. No item 7, nós temos, com essas ferramentas, a possibilidade de nos unirmos com a presença da fonte, que eu também já publiquei alguns vídeos lá atrás sobre isso. Aliás, eu publiquei vídeos sobre tudo isso que eu estou citando agora aqui. E o item 8 é relacionado ao corpo físico. Além do meu espírito e dos corpos bioenergéticos, vocês estão vendo aí, primeiro o meu espírito, depois as energias dos meus corpos bioenergéticos e depois eu tenho o corpo físico para cuidar. É um trinômio fundamental que eu tenho que trabalhar para conseguir alcançar essa meta espiritual, intelectual que eu estou colocando aqui. E no corpo físico, então, nós temos os alimentos funcionais, o exercício físico, as horas de trabalho, o repouso, é fundamental tudo isso, o lazer, que tem a ver com os apegos, os desejos e o desapego. Entenderam? Eu estou só citando agora esse quadro e vou falar mais algumas coisas e terminamos esse vídeo, tá certo? E vamos dar continuidade. Com certeza vocês vão compreender como a gente pode alcançar essa união com a presença da fonte e ser feliz já no aqui e agora, com certeza. É uma coisa maravilhosa que eu quero passar para vocês. Então, considerando-se os 3 primeiros itens, nós podemos afirmar que a humanidade desenvolve-se segundo um projeto em andamento como um todo, de evolução intelectual e moral, passando por crises, passando por evoluções e destruições também, desde tempos imemoriais na história humana. Os conflitos, os desajustes e guerras são intermináveis, é uma coisa muito louca. Apesar disso, a humanidade caminha a passos largos também, em relação principalmente à ciência, às artes, e por outro lado, de uma forma muito lenta. É simples vocês observarem isso. Principalmente de forma lenta em relação ao quê? Ao desenvolvimento moral, à prática da fraternidade universal. Desde os tempos do Buda, desde os tempos de Jesus, a humanidade cresceu muito pouco no nível das mensagens desses mensageiros divinos. Agora, a doutrina espírita considera que a humanidade
vive numa morada de Deus neste planeta maravilhoso, numa morada de sofrimentos e dores. Olha só aqui, é algo contraditório. Nós temos um planeta maravilhoso, é riquíssimo, deslumbrante, e estamos todos sofrendo, porque só se vê sofrimento e dor nessa humanidade. Uma hora é a pandemia, outra hora é uma guerra, outra hora é outra doença, é uma loucura, né? Mas este conceito ou constatação de sofrimento e dor não é nenhuma novidade, pois inúmeros sábios espiritualistas, desde os tempos lá antes de Cristo, já diziam isto. E Buda e tantos outros mensageiros divinos, quando a gente estuda as religiões, já falando sobre o sofrimento e dor dos habitantes deste planeta. É uma coisa muito louca, né? E nós estamos inclusos nessa humanidade, não é mesmo? Eu acho que deve ser por alguma razão, com certeza. São as nossas imperfeições espirituais que nos deixam alocados nessa morada de Deus de provas e expiações. Então, dessa maneira, analisando isso que eu estou falando, nós temos a possibilidade de dois rumos a seguir nesse contexto, né? Ou nós ficamos integrados nessa evolução intelectual e moral, isto é, no tempo da evolução da humanidade, de forma muito lenta, ou então nós vamos trabalhar a evolução intelectual e moral de forma individual, de forma independente, no aqui e agora, e numa outra velocidade mais forte, mais alta. E fica a critério de cada criatura. Para isso nós temos que estudar, fazer reflexões, nos conhecer intimamente e aí traçar um planejamento no rumo a seguir. É óbvio que se ficarmos atrelados à velocidade de evolução da humanidade, estaremos numa lentidão terrível e estaremos sofrendo as consequências dessa lentidão. Isto é, estaremos estendendo na vida material o sofrimento e a dor, permanecendo na roda das reencarnações. Vocês podem estudar lá no budismo o que é a samsara, que é a roda das reencarnações. O espírito fica encarnando num corpo físico sempre em sofrimento. Para sair dessa, alcançar a iluminação no budismo, ou alcançar o aperfeiçoamento espiritual na doutrina espírita, nós temos que trabalhar aqui nessa escola divina. Eu acredito que nós não devemos ficar esperando por esse desenvolvimento global lento. Então a providência a ser tomada é promover a evolução individual já, no aqui e agora, sem mais perdas de tempo. Temos que aprender quem somos, o que é o eu verdadeiro ou o espírito, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. A doutrina espírita explica bem isso aí, é bem racional. O eu verdadeiro é aquilo que é imortal, porque é o meu espírito. E eu tenho que saber o que é esse meu eu verdadeiro no budismo, ou o meu espírito da doutrina espírita, para trabalhar a minha evolução a cada momento, com certeza. Eu tenho que saber controlar a minha mente, os meus apegos, os meus desejos, os meus desapegos na vida. Eu tenho que controlar e dominar as minhas alterações mentais. E tudo de forma racional. Nós vamos falar isso mais lá para frente. Então, é necessário trilhar logo esse caminho individualmente, não é egoísmo não, do autoconhecimento, da transformação, da prática do amor incondicional, e vamos nos tornando, olha que eu vou falar, diferentes da média das pessoas, inclusive aquelas com quem convivemos que nos cercam. Começamos a ficar diferentes, parece que nós não compartilhamos com as coisas da vida diária, é fútil. Ficamos mesmo diferentes, mas emanando uma coisa importantíssima, que é a paz interior, a felicidade, com certeza. A saúde física, a saúde mental, emocional, espiritual. E olha, a diversidade evolutiva das criaturas na humanidade, aqui onde nós estamos, é infinita. Temos desde pessoas extremamente ignorantes, que não sabem nada, quase no nível animal, até criaturas mais desenvolvidas, né? Tanto intelectual como espiritualmente.
apesar dessa diversidade, nós somos todos, numa certa média, muito ignorantes ainda, somos primitivos, pois pertencemos ao reino animal, em corpo físico. E a influência dessa condição é muito significativa. As sensações animais estão presentes de uma forma muito forte, é sobrevivência e reprodução. E as alterações da substância mental aqui do corpo físico influencia as alterações da substância mental do meu espírito e que podem afetar o espírito, o meu corpo físico, meus corpos bioenergéticos, porque são marcantes essas alterações mentais. A doutrina espírita e também o espiritualismo do Oriente, estamos falando em budismo, hinduísmo, apontam para uma vida futura com felicidade, com iluminação, com a prática do bem que a humanidade um dia deverá alcançar ou trilhar. Mas eu vou insistir, acreditem, nós podemos trabalhar a evolução intelectual e espiritual já, individualmente, no aqui e agora, e alcançar essa meta que a fonte criadora nos oferece, independentemente do tempo da humanidade. Nós podemos correr paralelamente à velocidade da humanidade. E podemos sair de uma morada de sofrimento e dor com certeza. Todavia, não se trata só de nós trabalharmos o desenvolvimento intelectual e espiritual de forma individual, egoística. Não é isso. Devemos também contribuir e colaborar na prática do amor ao próximo, contribuindo para a evolução de todas as criaturas. É o meu objetivo nesses vídeos, com certeza estou compartilhando com vocês que eu poderia guardar só para mim e ser feliz como eu estou. E o trabalho é individual, mas também ao mesmo tempo é em prol da sociedade, das pessoas todas. Na verdade, nós estamos inseridos nessa sociedade. Então o nosso trabalho é evoluir individualmente para que a gente possa compartilhar esta evolução individual com a sociedade. É assim que funciona. E nós temos que trabalhar com a razão, com o estudo, com a transformação interior de forma racional. A fonte criadora nos dá essa possibilidade, tem que cair essa ficha na cabeça de cada um, com o autoconhecimento e com a prática persistente. Um ponto importante é que não se cresce sozinha, não somos seres isolados. Quem aprender a olhar para si próprio deve aprender a olhar para os outros. Trata-se da prática do amor ao próximo que Jesus destacou em seus ensinamentos. A maturidade espiritual do ser humano é aprender a olhar para a própria mente, viver com profundidade nos estados meditativos e aprender a estar com o outro com igual grau de profundidade. Existe dentro de nós um guia que nos ajuda a ir à frente, nas nossas intuições, nas nossas condutas, e o nosso espírito vai ter que encontrar um jeito de como lidar com as relações de uma sociedade baseada no superficial, no consumo desenfreado. Então, em resumo, poderemos evoluir individualmente, alcançar a maturidade espiritual que é fundamental, e praticar o amor incondicional no entorno da nossa vida e emanar a paz. E ser feliz é uma coisa maravilhosa que eu estou tentando passar para vocês. Então, minhas queridas amigas e queridos amigos, nem comecei a descrever o quadro deste vídeo e acho que será melhor interromper por agora. E vocês terão um tempo para estudarem o texto deste quadro, fazer uma reflexão, e na semana que vem poderemos desenvolver melhor o conhecimento considerando outros itens no próximo vídeo. Vocês têm que começar a assistir várias vezes os vídeos, é cansativo, mas é assim que nós vamos conseguir ultrapassar os obstáculos da vida. Estudem! Então, minhas amigas e meus queridos amigos, nós todos e a presença da fonte somos um. É a nível do microcosmo. Tem que saber também um pouco de física quântica. Então nós andamos juntos e misturados, praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimentos. O Deus que habita no meu coração, saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.